E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Emmanuel. Bom, mais um dia do nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel. Hoje a gente traz um texto muito bonito, com uma reflexão muito bonita do livro Pão Nosso, capítulo 7, A Semente. Esse texto, Emmanuel, faz a gente refletir muito, trazendo essa semente. Quando fala semente, a gente pensa logo numa planta, mas trazendo essa semente para a gente mesmo. Nós enxergamos a semente e nós também somos essa semente. E nos ver, nos enxergar, nos sentir como semente é uma coisa interessante. Como semente, como aquele que semeia. Porque tudo que eu faço, eu estou semeando. Né? O que eu falo, eu estou semeando. Minhas ações são semeadura. E tem uma lei que fala que pelo livre-arbítrio eu posso semear o que eu quiser. Só que pela lei eu vou colher tudo aquilo que eu semear. E eu só posso semear aquilo que eu tenho, a semente que está em mim. Eu semeio aquilo que é compatível comigo, porque uma semente produzida por mim, as minhas palavras são produzidas por mim. Então a qualidade das minhas palavras são a qualidade da minha semente, da semente que eu produzo. A qualidade dos meus atos são a qualidade dos atos que eu pratico. E essas são as qualidades da sementeira que eu faço. Por isso é importante eu ir modificando a qualidade da semente. Mas vamos para o texto. Esse texto foi escrito a partir de uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Olha o versículo. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo, ou de outra qualquer semente. Esse versículo dá para a gente pensar muita coisa sobre ele. Mas antes de comentar sobre o versículo, a gente vai falar do primeiro parágrafo do texto, que ajuda a gente a compreender melhor o versículo do Paulo. Olha o primeiro parágrafo do texto. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador
e da vida. Olha a comparação que o Emmanuel fez. A semente na natureza, cumprindo o seu papel, ela reveste-se de sagrado papel de sacerdotisa. A sacerdotisa não é quem traz a palavra. A semente traz a palavra, traz o fruto, a planta, o potencial. Ela não é o fruto em si. Ela não é o fruto pronto. Ela não é a árvore pronta. Mas ela é o potencial da árvore. Ela é o potencial do fruto. E essa sacerdotisa, ela não é o amor pronto. As suas palavras são o potencial do amor. Porque as suas palavras são sementes também, que vão para a terra do coração de quem ouve e podem brotar ou não, depende de onde essas sementes vão cair. Então a semente em si, ela é um potencial, ela carrega um potencial divino. As palavras de vida eterna de Jesus carregam um potencial divino, são sementes desse amor, mas são semeadas em todo tipo de terreno. No terreno dos corações humanos, terrenos cheios de pedra, terrenos cheios de espinhos, terrenos melhores, piores, e a semente vai produzir frutos ou vai morrer, e ela não é o fruto em si. Eu me lembrei agora de uma figura que o Haroldo faz muito interessante e que ajuda a gente a compreender também esse versículo da carta de Paulo. Ele falava de uma laranja. Se você partir uma laranja, você pode contar quantas sementes tem aquela laranja. Você espreme a laranja e conta quantas sementes aquela laranja produziu. Mas o contrário você não consegue fazer. Se você pegar uma semente, você não consegue dizer quantas laranjas essa semente vai produzir. Olha o papel da semente. A laranja já é o fruto. Ela produz mais sementes. Mas a semente produz mais frutos. A palavra é fruto. A palavra é semente. A palavra de vida eterna de Jesus é semente. Sementes da verdade, sementes do amor, sementes da vida. A palavra dele, a gente não sabe onde ela vai frutificar, quando ela vai frutificar. Que ela vai frutificar um dia em cada um, vai. Aí depende de cada um. Então, na natureza, o Emmanuel compara nos serviços da natureza, que o serviço da semente na natureza é trazer o potencial divino de perpetuação da espécie. A semente de um tipo de árvore traz aquele tipo de árvore. A semente traz o que ela é, o potencial que ela é. Né? Ela perpetua, né? E é o sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. No livro Espírito da Verdade, Chico e Valdo Vieira, comentando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma frase muito boa. Apesar de pequenina, a semente é a gota da vida. Ela não é a vida, mas é a gota. Ela não é o fruto, ela é a semente. A semente é o potencial. A gota da vida, ela é o princípio. Ela é potencial, ela é uma gota que precisa brotar, que precisa frutificar. Né? É essa reflexão que Emmanuel traz para a gente sobre a semente. E se a gente trouxer para a gente, tudo que eu falo, eu estou semeando. Tudo que eu faço, eu estou semeando. Nós vivemos a semear. E o que é que a gente semeia? Depois a gente vai reclamar da colheita que a gente tem que fazer. Porque a colheita é obrigatória. Desde que eu semeei, eu vou colher aquilo que eu semeei. Então a vida é esse plantio. Eu vivo a plantar. A vinha. Eu sou um trabalhador da vinha. Mas o que eu planto? Eu planto um joio ou eu planto trigo? A minha semente,
Tudo que eu faço, tudo que eu produzo, meus atos, meus pensamentos, minhas palavras, são sementes de quê? São sementes de joio ou são sementes de trigo? É legal essa comparação. Faz a gente refletir. Voltando para o texto. Gloriosa herdeira do poder divino. Ela é herdeira, a semente é herdeira do poder divino porque ela traz em si o potencial da vida, de se reproduzir, esse poder da criação. Então ela é herdeira do poder divino, ela se perpetua. Eu também me perpetuo, o homem também se perpetua. Ele também tem sementes, sementes orgânicas, sementes psicológicas, sementes espirituais. Ele também é essa sementeira. E também nós somos esse herdeiro do poder divino. Mas essa semente, que é herdeira do poder divino, ela coopera na evolução do mundo, perpetuação e etc., criação, recriação, e transmite silenciosa e sublime lição. É essa silenciosa e sublime lição que a semente transmite que a gente vai tentar mergulhar no texto de hoje. Porque ela, como herdeira do poder divino, a gente já imagina, porque ela transmite a vida, ela perpetua a vida, né? Agora, essa silenciosa e sublime missão que ela transmite é o papel de sacerdotisa que o Emmanuel estava falando no parágrafo passado. Porque a sublime lição é a lição da palavra, da semente. E qual foi o supremo dos supremos da palavra na terra? Jesus. A grande semente, o semeador saiu a semear, jogando sementes, sem preocupar, jogando sementes. O papel do semeador é semear, jogar sementes. Não é colher, não é brigar, é jogar sementes. E que tipo de semente? Jesus foi sementes de amor, que demoram a frutificar, e que tem um tempo próprio para cada um. Porque temos terras diferentes no coração. Mas vamos no raciocínio do Emmanuel. Vamos ver o que lição sublime que essa semente transmite. Que transmite a criatura, né? Ele fala de 4 coisas que ela transmite. Ó. Ela exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida. Então, primeiro, ela exemplifica a necessidade de ponto de partida, partir de algum lugar. Segundo, as requisições justas de trabalho. É preciso trabalho. É preciso começar e é preciso trabalho. Terceiro, lugares próprios. Tem que ter algum lugar. E quarto, os tempos adequados. Eu até anotei cada um deles. Ó. O ponto de partida. Vamos fazer a relação desse ponto de partida da semente com a gente. Da semente é o potencial que ela traz. Nós chegamos simples e ignorantes, com todo o potencial de nos aperfeiçoar. E vamos nos tornando cada dia melhores até nos transformarmos em espíritos perfeitos. Ninguém está falando de tempo, quando é que isso vai acontecer. Mas nós partimos de algum lugar, da criação. O princípio inteligente foi criado. Criado simples e ignorante. E com livre-arbítrio. Agora vai semear. Comece a sua semeadura espiritual. A sua longa semeadura espiritual. A sua longa peregrinação de semeador. Comece a semear. Com a sua simplicidade, com a sua ignorância. Mas desde a primeira semente que você jogar, você vai colher a mesma qualidade daquela semente que você jogar. Essa é a lei. Mas com a colheita da semente que você jogar, você vai aprender lições. Às vezes vai colher a dor, às vezes vai colher algumas coisas desagradáveis, mas com isso, a semente vai se aperfeiçoando e se tornando melhor e mudando
trazendo frutos melhores. Esse potencial simples, ignorante e de humildade. A semente vai para a cova, vai para o buraco, silenciosamente. Nós encarnamos. O segundo ponto que ele falou foi o trabalho. É preciso trabalho. O trabalho do plantio da semente normal é arar a terra, cuidar, fazer a cova, adubar, plantar, capinar, né? Esse é o trabalho da semente. Pede trabalho. Para a semente nascer, ela pede trabalho. Para nós desabrocharmos, para a nossa semente de amor desabrochar, também pede trabalho. É preciso trabalhar. É o bom combate. Porque a nossa semente, jogada nesse coração, sem trabalho, fica difícil. É preciso trabalhar. E a gente tem o livre-arbítrio para trabalhar da forma como a gente quiser. Mas sem nos esquecermos que a vontade e o pensamento são instrumentos de trabalho do Espírito. É aí o nosso trabalho. Aperfeiçoando pelo livre-arbítrio, que é o nosso trabalho. Considerando o trabalho qualquer ocupação útil. O trabalho da semente é um. O trabalho da semente espiritual é outro. É mudar o pensamento, o sentimento, através da vontade e da ação, da nossa peregrinação. O outro ponto que ele colocou foi lugares próprios. A semente pede lugares próprios, a cova. Ela é plantada em algum lugar, naquele lugar específico. É ali o lugar dela, é ali onde ela vai nascer, é ali onde ela vai brotar. A nossa semente foi plantada na Terra, no planeta Terra. A nossa cova é a carne. Nós fomos encarnados na cova de nós mesmos, no mais profundo. Ué, e quando Jesus falou que nós somos túmulos, caiados por fora e podres por dentro? É porque a nossa cova está bonitinha lá fora, mas por dentro a semente está podre? O que vai nascer dessa semente podre? O que eu vou conseguir fazer brotar nessa cova da minha existência, onde eu me encarnei? E o Sérgio Lopes faz uma figura interessante. Ele comenta, olha, na verdade, quem está na Terra, além de encarnado, além de estar na carne, ele está enterrado, porque está na Terra. Para ele, quando o espírito deixa a Terra, ele está desenterrado. Para a gente desenterrar é exumar. O que não deixa de ser também, né? É só uma figura para a gente refletir, né? Então eu estou enterrado, essa semente imortal também está enterrada, só que ela está enterrada na terra e na carne. Eu não estou debaixo da terra, eu estou em cima da terra, mas eu estou dentro da carne, eu estou enterrado. Dentro é expressão, claro. Então ela tem um lugar, eu tenho corpos. Essa semente é plantada em corpos diferentes, em encarnações diferentes. São essas covas onde eu sou plantado. E nessa cova eu preciso fazer brotar. E por último ele diz também nos tempos adequados. Por que tempos adequados? A semente, cada semente de um fruto diferente tem um tempo adequado para brotar. O agricultor experiente conhece o tempo adequado de cada semente. Não é imediato. Tem semente que é mais rápida, tem semente que é mais longa. E a nossa semente tem o tempo dela também, como a semente de todo mundo. É esperar esse tempo, aguardar esse tempo. Não precipitar, não desesperar. Quem semeou não está desesperado com a semente. Ele sabe o tempo, ele espera o tempo. Sem julgar. Nós fazemos qualquer coisa e queremos resultado amanhã. E já julgamos e já condenamos a pessoa. Porque a gente não espera o tempo dela brotar. E o papel
do verdadeiro semeador não é cobrar da semente que ela brote, é semear. E o semeador saiu a semear. Ele não saiu a fazer outra coisa, ele saiu a semear. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que Jesus estava fazendo? Semear. Se algum lugar não te receber, quando você for sair, bate o pó da sandália. O que é isso? Com o pó da sandália você tira a mágoa, tira o ressentimento, tira todos os maus sentimentos e segue. Leve, limpo, sem pressa, sem cobrar. Você semeou, derramou semente do bem, do amor, foi pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é só o pregar de palavra, além que a palavra também é uma semente, é claro, mas tudo que a gente faz é semente, porque a gente colhe o resultado de tudo isso. E a gente está aí, semeando o quê? Essa comparação que ele faz com a semente serve para a gente ver o que a gente está plantando. Aí a gente volta lá para o versículo, e o Paulo diz: e quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer. Eu não semeio o fruto, mas o simples grão de trigo ou de outra coisa. Então o que eu estou semeando não é o fruto, eu estou semeando o grão. Meu papel é semear o grão. A transformação do grão em fruto, aí vamos ver como é que o grão vai resolver. Qual é o tempo dele? Qual é a terra dele? Como é que vai ser isso? Aí a gente vai agora, uma passadinha rápida, no Evangelho. Mateus 13:3, a parábola do semeador, sem perder, sem ficar muito tempo, porque senão o nosso tempo não é suficiente. Mas a gente só lembra, eis que o semeador saiu a semear. A gente vê que teve semente que caiu à beira do caminho, que as aves comeram. Semente que nasceu e que caiu em solo pedregoso, que brotou, mas como tinha pouca terra, o sol secou, não vingou. Semente que caiu em espinheiros. Os espinheiros sufocaram essa semente. E que saiu e que nasceu em terra boa, que dava frutos. E Jesus arremata: quem tem ouvidos, que ouça. Quem são essas sementes? Jesus saiu a semear a boa nova, as palavras de vida eterna. Essas sementes do amor, da verdade, do conhecimento, da fraternidade. Algumas sementes caíram à beira do caminho. A beira do caminho não está nem dentro do caminho. Eu podia não estar no caminho, eu estava à beira do caminho. Mas ele semeou assim mesmo. Ele foi semeando, na beira do caminho também. Mas na beira do caminho, como eu não estava no caminho, as aves comeram, porque eu não pude nem ver a semente, eu não estava fora do caminho. Eu estava à margem do caminho. Eu estava à beira do caminho. Eu ainda não estava no caminho. Quem ainda não estava no caminho nem viu a semente, porque as aves comeram. Mas tem aqueles que já estavam no caminho, mas no caminho de solo pedregoso, onde o coração ainda é esse solo pedregoso, cheio de pedras, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, desses sentimentos empedrados, né, cristalizados, que matam essas sementes do amor. E que a gente até ouviu, porque a gente já estava no caminho. Foi até interessante aquele assunto, aquela palavra bonita. Nasceu, mas não tinha terra. O sol secou. Não tinha consistência. Foi pouco. A semente chegou a brotar, porque eu já estava no caminho. Mas o solo ainda é muito pedregoso. Mas em outro momento eu estava com o coração cheio de espinhos. Olha essas maldades, olha essas maledicências, olha todas essas coisas que espinham mesmo. Abafaram essas sementes do amor, que elas não conseguiram nascer. Né? Elas foram sufocadas, porque o mal venceu o bem em mim. Quem sufocou? Sufocam as palavras que ficam infrutíferas. Está no Evangelho isso também.
Essa nossa maldade sufoca as palavras que ficam infrutíferas. Aí a palavra de Jesus não dá fruto, porque elas são sufocadas pelas imperfeições que eu ainda trago. Então esses espinhos são as minhas imperfeições. E que eu sufoco essas palavras do Evangelho, que elas não vingam em mim. E terra boa, a terra farta, o coração já trabalhado, que começa a produzir. Eu começo a conseguir, através desse grande combate interior, vencer o mal que há em mim, vencendo as tentações. Aí eu vou transformando esse terreno do coração. Cada um é dono do seu terreno. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha as lições sublimes da semente. Jesus sempre usou essas figuras. No livro Dicionário da Alma, Chico e Espíritos Diversos, ele fala também do semeador nessa mesma linha. Olha o que ele diz. Aquele que traz consigo o coração vibrando no entendimento fraterno, olha a terra boa, o coração vibrando no entendimento fraterno, plenamente integrado nas conjugações do verbo servir, integrado a servir, não está integrado em ser servido. A nossa imperfeição faz que a gente só queira ser servido, só queira ser servido. Quando a gente está integrado, a conjugação do verbo servir, aprendeu a semear, servir é semear, não é colher. É indiscutivelmente o semeador que sai com Jesus a semear. Eu já sou um semeador que sai com Jesus a semear? Eu sou um trabalhador do Cristo? Eu sou um verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita sai a semear. Um trabalhador do Cristo sai a semear. E o Cristo recomendou: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Qual o Evangelho que eu prego com as minhas sementes? Semente da injúria, semente do ódio, semente do ciúme, essas da maledicência, essas são as sementes que eu jogo? Sementes da intriga, sementes do ódio, sementes da impaciência. São essas as sementes? Eu só quero ser servido, eu só quero que todo mundo preste atenção em mim, mas eu não estou pronto para servir. Eu não saio pelo mundo a semear. Eu saio pelo mundo procurando quem está semeando para ver se ele me serve de alguma coisa. Eu ainda não me encontrei o papel no mundo. O Emmanuel diz que a gente é devedor na contabilidade divina. Quem é devedor na contabilidade divina? É quem só pega. Porque você só está pegando, é como se estivesse só pedindo empréstimo. E quem só está doando? Está emprestando. Então é credor. Eu sou devedor ou sou credor da contabilidade divina? Quem serve, quem doa, é credor. Quem só pede, quem só exige, é devedor. Como é que eu sou um semeador se eu não sei semear? Ou se aquilo que eu semeio são as minhas imperfeições? Então, o semeador que sai com Jesus a semear. Olha essas últimas linhas aqui. Sem afligir-se com o tempo, semeia. Sem cobrar de ninguém. Sem afligir-se com o tempo da semente brotar. Jesus semeou há 2000 anos. Será que se Jesus estivesse ali desesperado, esperando a semente brotar, a semente minha começa a querer brotar agora, 2000 anos depois que ele semeou? Com certeza eu estava lá, eu era um desses, do coração duro, cheio de pedra, que ainda trago minhas pedras ainda trago meus espinhos ainda. E essa plantinha que começa a nascer, a gente faz de tudo para ver se ela não seca, para ver se ela não morre. Que essa plantinha é a nossa esperança. É preciso cultivar isso aí, né? Sem afligir-se com o tempo, sem preocupar-se com os resultados. O semeador não está aflito com o tempo, não está desesperado com os resultados.
ele está identificado com a luz da verdade. Qual a luz da verdade do semeador? A semente. O semeador está identificado com a semente. Qual é o papel do semeador com a semente nas mãos? Semear. Jesus veio para quê? Semear. O que Jesus fez? Semeou. Semeou com as palavras, semeou com as atitudes. Jesus semeou. Ele não ficou para colher, pelo contrário, ele já foi crucificado. Até a plantinha dos apóstolos, ele teve problema com algumas. Porque uma teve medo, a outra traiu, o outro perseguiu. Plantinhas que ele vinha cultivando com cuidado, com carinho, do ladinho dele. Mas os corações não estavam totalmente prontos, mas ficaram. Enfrentaram depois, purificaram esse coração, enfrentaram esse combate. Então essas escolhas desses corações que não eram perfeitos foi proposital. Foi para mostrar para a gente que os nossos corações são como os deles. Imperfeitos, mas que podem se tornar perfeitos. Podem se aperfeiçoar. No livro Ceifa de Luz, tem um texto que Emmanuel chama sementeira. Aí ele diz que a sementeira é a nossa empreitada, é a nossa travessia, minha sementeira. É a travessia, é o meu tempo de vida, minha sementeira. Né? É o dever a cumprir, o compromisso que te incumbes, aquilo que me cabe. Então a minha sementeira é diferente da outra sementeira, Cada um está na sementeira que lhe é própria, que lhe cabe. Eu trago essas sementes, eu preciso aperfeiçoar essas sementes, mas preciso semear. E essa sementeira é a minha empreitada. Eu preciso viver essa empreitada. Voltando para o texto, Emmanuel diz: há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Compreender quem? A semente, essa lição da semente. Homens inquietos e insaciados. Inquietos, não sabem esperar, não vê o tempo das coisas, insaciados porque não tem fim. Ele quer que a semente produza só para ele, olha o egoísmo, produza muito e só para ele. Sementes do egoísmo que ele plantou, sementes do orgulho que ele plantou. Exigem as grandes obras de um dia para outro. Como eu posso ser um semeador, usando a palavra de Jesus numa casa espírita, numa casa qualquer, ser uma sacerdotisa, ser um semeador qualquer comum? Se eu estou exigindo das pessoas grandes obras de um dia para o outro, o meu papel não é ser juiz do mundo. O papel de cada um é semear. Semear aquilo que tem, semear aquilo que pode. Esses homens inquietos e insaciados, que ainda não conseguiram compreender essa semente, exigem as grandes obras de um dia para outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas que pretendem... Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações, das leis do mundo, do homem, das regras, das normas. Impõem. O que é imposto não é convencimento. O que é imposto é com constrangimento. O semeador não constrange. O semeador semeia. Não é com constrangimento. Não é, vou semear aqui, mas eu vou botar uma lei que essa semente tem que brotar em 5 dias. Se não brotar em 5 dias, vai presa. Não é assim que o semeador semeia. Impõe medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas. Ou então pretendem trair as leis profundas da natureza. Trair as leis profundas da natureza? O tempo que a cada semente leva para brotar faz parte da lei da natureza. Quando eu quero que uma semente brote antes do tempo, eu estou traindo as leis da natureza. Eu estou forçando essa semente. Eu estou exigindo o que eu não posso. Eu estou sendo juiz. Ou estou me inquietando. Não julgueis, não vos inquieteis. Está tudo no Evangelho. Eu vou semear e vou ficar inquieto. Eu vou semear e vou julgar.
Esses mesmos inquietos e insaciados que não compreenderam a lição da semente aceleram os processos da ambição. Eu quero tudo. Para mim, inclusive, eu estou semeando avareza e quero colher os frutos da avareza que eu semeei. Eu estou semeando o egoísmo. Eu estou semeando interesses e quero colher pela minha ambição. Estabelecem domínio transitório. Todo domínio é transitório. Não dura. Não dura. Alardeiam mentirosas conquistas. Alardeiam mentirosas conquistas. E quem usa a palavra que está semeando para prometer prosperidade? Como eu posso prometer prosperidade? Como pode chegar alguém numa casa espírita e eu vou prometer prosperidade para ela? Qual prosperidade que eu posso prometer? Nenhuma. Eu posso falar, olha, a luta é grande, a luta é difícil, vamos enfrentar a luta que a gente vai, né, tendo alívios no coração. A gente vai vencendo e tendo alívios. Não dá para prometer prosperidade. Aí ele fala, por fim, incham-se e caem. Olha as sementes morrendo. Incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora. Falsos profetas. Incham-se e caem. Não são sementes que a sacerdotisa plantou da palavra divina. Elas não germinam, essas sementes dos interesses, essas sementes da imperfeição. Não germinam a palavra de Deus. No texto ainda, essas pessoas que distorceram todos esses ensinamentos não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá o trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Não souberam aprender a lição da semente. Saber começar constitui serviço muito importante. Arrependei-vos e convertei-vos. Vinde a mim os cansados, o filho pródigo caiu em si. A atitude, saber começar. Agora, não é amanhã, é agora. No esforço redentor, é esforço, essa é a promessa que o semeador pode fazer. Em vez de prometer a prosperidade, ele promete esforço, mas esforço que redime. Esforço que traz paz, não a paz do mundo, mas a paz de Deus, a paz de Jesus. Esforço redentor. É indispensável que eu não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Qualquer detalhezinho é semear. Aí ele diz, olha, um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois jamais desprezá-las. Tudo é oportunidade de semear. Em qualquer momento, um gesto. Semear um gesto de amor. Estender as mãos. Uma palavra. Um momento, um tempo dedicado a alguém. São sementes. Uma frase que pode ajudar alguém. Ou pode fazer o contrário. Qual o conteúdo dessa semente? Jesus tem um texto do Caminho, Verdade e Vida, coisas mínimas, como ele falou aqui de pequenas coisas, um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase, podem ser essas grandes sementes para edificações imortais. Por isso que Jesus saía a semear, esperando o tempo de cada um, sem forçar, sem exigir, sem cobrar. Semear. Nesse texto, Coisas Mínimas, do Caminho, Verdade e Vida, ele cita no Evangelho de Lucas, o versículo 12, 26, uma palavra de Jesus. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Jesus perguntou isso há 2000 anos atrás. Se você não consegue fazer essas coisas mínimas, por que você quer coisas grandes? Se você não consegue fazer essas coisinhas do dia a dia, a palavra certa, o olhar certo, o ouvido certo, a mão adequada, essas pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente não consegue fazer. Aí Emmanuel comenta, de modo geral,
O homem está sempre fascinado pelas situações de evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. O homem quer ser o herói do filme, quer ser o protagonista. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras também salientam-se na estrada. A propaganda mostra o quê? O meu produto. O meu produto pode ser bom ou ruim. Uma propaganda exagerada de um produto ruim mata o produto. Só a propaganda não resolve. Só aparecer não resolve. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas que Deus nos reservou. Que coisas mínimas que Deus nos reservou? Que seja feita a vossa vontade, aquilo que me cabe, viver o meu dia compreendendo aquilo que me cabe, para que nossa ação se fixe com real proveito à vida. Eu peguei um livro do Haroldo Dutra, ele comenta algumas parábolas, e o Verbo se fez carne, capítulo 8 desse livro, o Verbo se fez carne. Ele está falando do joio e do trigo. Como são sementes, né? As pessoas chegaram para Jesus reclamando que onde foi semeado o trigo, os inimigos vieram e semearam o joio, e agora tinha joio e trigo. Né? Semente. Onde eles tinham semeado palavras de Jesus, passou alguém fazendo fofoca com maledicência e semeou o joio. O que fazer? Volta lá e briga? Era mais ou menos isso. Olha, nós fomos lá, falamos tanta coisa do seu reino, da sua pregação, do amor e etc. Foi alguém lá e falou tudo o contrário, conseguiu convencer as pessoas. Está cheio de semente do mal lá onde a gente tentou plantar esse bem, esse trigo. Eles esperavam que Jesus falasse, não, vamos lá e vamos tirar esse mal. Não foi o que Jesus falou. Olha só, o Haroldo faz um comentário, só para a gente refletir. O joio é uma planta da Palestina muito parecida com o trigo. Seu nome técnico é cisânia. Em grego, cisânia significa planta e significa também divisão, briga, dissensões. Quem nunca ouviu, né? Eu ouvi muito na minha infância, meu pai usava muito essa expressão. Fulano gosta de procurar cisânia. Alguém que por onde passava criava cisânia, criava confusão. Alguém que por onde passava plantava o joio. Então era alguém que era semente do joio. Eu sou semente do joio? Será que por onde eu ando, no meu trabalho, na minha família, por onde eu ando semeando o joio? Qual semente que eu coloco? Na cabeça e no coração dos meus filhos? No ambiente de trabalho? Na casa espírita? Qual a semente que eu trago para a casa espírita? Eu planto o joio naquele grupo que está em paz? Eu planto a cisânia? Eu planto o joio? Eu planto a discórdia? O semeador saiu a semear. Que semeador sou eu? Basta a gente refletir para saber quem a gente é. Não adianta ficar olhando para o céu. Tem que olhar para a gente para ver quem a gente é. Mas vamos continuar. Então, o Haroldo diz que o termo técnico, o nome técnico é cisânia, né, que em grego significa planta, e também divisão, briga, dissensões. Os maiores prejuízos na tarefa de Jesus são as cisânias, isso é, as dissensões que dividem os obreiros do bem. O maior problema em todos aqueles que saem a semear são as cisânias. O ciúme de um com o outro, quando as pessoas começam a gostar do jeito de um fazer, o outro vem e critica, o outro está não sei o quê, cisânia entre médiuns, cisânia entre palestrantes, cisânia entre líderes religiosos. O que significa? Tem religiosos plantando joio, tem palestrantes plantando joio, tem médiuns plantando joio, tem pais plantando joio, tem cristãos plantando joio, tem espíritas plantando joio,
E eu estou plantando o quê? Qual é a minha plantação? Porque a plantação é livre, mas eu vou colher o joio. Esse aqui é o problema. Eu vou ter que colher esse joio que eu estou plantando. E o Haroldo continua. Nós nos investimos na posição de desbastadores de joio. Aí já é o outro lado, aqueles puritanos que acham que são fiscais de Jesus, que vão sair condenando, criticando todo mundo. Olha só, nós temos tendência a nos investirmos na posição de desbastadores de joio. É a tropa de elite de Jesus, pronta para purificar a sua seara. O problema é que depois dessa tarefa não fica nada, nem joio, nem trigo. Eu vou nessa pseudo-tarefa de tropa de elite de Jesus, para chegar ou numa casa espírita ou em qualquer lugar, achar que o meu papel é acabar com o joio, é tirar o joio. E eu saio feito aquele elefante colhendo flores para tirar o joio, e tiro o trigo, tiro o joio, tiro tudo, acabo com a plantação. Porque eu não tive habilidade para tirar o joio. Por isso que Jesus falou, não deixa eles crescerem, o joio e o trigo, que com o tempo a gente começa a diferenciar, e aí sim a gente vai colher um e o outro. O joio a gente queima, o trigo a gente cuida. Olha que sabedoria de Jesus. Usando semente. Usando a semente. Não vai lá destruir o joio, não, porque se você for, você vai destruir o trigo. Ele conhecia quem eram as pessoas. Como é que uma pessoa com o coração cheio de semente de joio ia lá para tirar o joio? Ia semear mais joio. A iluminação não ocorre quando eu digo para o meu irmão que ele está errado. Iluminar é lançar luz. Então, iluminar não é eu chegar e condenar meu irmão. É lançar luz. É semear. Sem julgar. Sem criticar. Sem condenar. É lançar luz. O semeador saiu a semear. O papel é semear. A iluminação não ocorre quando eu digo para o meu irmão que ele está errado. Iluminar é lançar luz, não agressividade, não violência. Quando eu vou lá para tirar o joio, se eu for tirar o joio com violência e com agressividade, eu não lancei luz, eu não lancei semente de trigo, eu lancei mais semente de joio. Os processos de renovação são profundamente internos. Eles se desdobram na intimidade. A semente, ela é profundamente interna. A semente está dentro da terra, sozinha. É ali que ela brota. Ninguém vai brotar uma semente na marra. A semente brota de dentro para fora. Eu broto de dentro para fora. É de dentro para fora. Por isso é preciso conhecer a ti mesmo. É preciso identificar o joio em mim. Identificar o trigo e o joio em mim. Para eu ir aos poucos retirando o joio e cultivando o trigo nas terras desse coração. E todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, atos, palavras, tudo isso é semente. Mas quando o meu sentimento está pervertido pelas minhas imperfeições, onde o mal em mim prevalece sobre o bem, o joio em mim prevalece sobre o trigo. Nessa seara, as minhas sementes são de joio. Bom, que Deus nos abençoe, que essa visão que o Emmanuel traz para a gente da semente, que essa lição que ele disse de valores infinitos, possa impregnar o nosso coração e eu possa me enxergar como essa terra que não é fértil e que eu preciso transformar essa terra em terra fértil. Mas sou eu que tenho que fazer. E essa semente, que é o potencial de Deus em mim, é a semente de mostarda, né? Que eu preciso fazer essa semente brotar. Mas ela vai brotar, como dizia Paulo, o bem vai vencer o mal debaixo dos seus pés. Então,
é com a minha ação, é com a minha atitude, é com a minha vontade, é com o meu pensamento, é a transformação dos meus sentimentos, que eu vou me transformar. E a partir daí, tudo que eu disser, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, vai começar a refletir essas palavras de Jesus. Aí eu vou refletir uma semente nova. Eu vou ser um semeador que saiu também a semear. E vou parar de semear tanta cisânia. E vou parar de semear as minhas imperfeições. Eu vou vigiar as minhas imperfeições para parar de semear essas imperfeições. E vou orar para que eu seja inspirado, para que eu descubra as verdadeiras sementes de trigo, para que eu possa, obedecendo à recomendação de Jesus, sair pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. E pregando o Evangelho a toda criatura não é ser um pregador, é viver de acordo com o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.